E de bate pronto, vamos então para Pelotas. Vamos trazer aí também já na telinha a participação do Felipe Buete, que vai nos falar aí sobre a dupla Brapel na rodada deste final de semana, a segunda rodada, né, do Campeonato Gaúcho. Felipe, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Celiomar, bom dia a todos os ouvintes. A gente, falar um pouco sobre a dupla Brapel aqui, que como tu disse, esse final de semana foi a primeira vez em anos que a gente teve um final de semana repleto, da dupla Brapel aqui na cidade, com o Brasil jogando aqui no sábado e o Pelotas no domingo, Mas vamos começar falando do Brasil, que jogou no sábado, como eu disse, aqui no Bento Freitas, e empatou em 0-0 com o Guarani de Bagé, O Brasil ainda não conseguiu marcar o primeiro gol na competição, na primeira rodada empatou também com o Grêmio, por 0-0, e teve esse pouco aproveitamento das duas primeiras partidas em casa, o que podia ser um bom começo. O Brasil acabou sendo 2 empates, que agora o Brasil vai até Caxias, a primeira partida fora de casa, para poder, na quarta-feira, às 9h30, tentando buscar esses 3 pontos, e que deixa o Brasil atualmente, está em último colocado no seu grupo, o que, nesse novo formato do Gauchão, deixa a situação um pouco mais preocupante, apesar de ainda ter um quadrangular final para ver o rebaixamento, mas deixa o Brasil numa situação mais difícil. Apesar disso, o jogo foi de mais otimismo para a torcida, A primeira partida contra o Grêmio deixou um ar de desconfiança em relação ao desempenho da equipe, que não conseguiu produzir muito na partida e viu ali no finalzinho a vitória escapar com a chance que o Gabriel Moisés desperdiçou contra o Grêmio. Dessa vez, o destaque do Brasil foi o Stone, que é o atacante, que produziu melhor, foi quem melhor produziu para a equipe, e a equipe que, aliás, dominou a partida contra o Guarani, animou a torcida, apesar de a gente não ter conseguido o primeiro gol, a primeira vitória, a torcida sai dessa segunda rodada, vai até Caxias agora, vai ter a partida contra o Caxias, com uma confiança mais elevada, Agora o Brasil, claro, precisa fazer pontos para não ter e tentar evitar essa disputa desse quadrangular do rebaixamento, que seria uma tensão a mais que a torcida definitivamente não precisa e que poderia prejudicar aí até os ânimos para esse ano do Brasil, que ainda tem a Série D, Então, e também o desempenho, o prosseguimento do William de Matia, também, que é um técnico novo, que trouxe um elenco completamente novo com ele, com vários jogadores que já disputaram campeonatos lá no Norte, no Nordeste, com ele, Então, o mau desempenho nessa primeira fase do Gauchão poderia colocar em risco, esse prosseguimento do William de Matia, do campeonato. Então, a torcida do Brasil agora, aí, a equipe quer, aproveitar essas partidas fora de casa, tentar conseguir somar pontos, O mais importante agora para o Brasil é somar pontos e tentar se ver longe desse quadrangular. Bom, Felipe, o Campeonato Gaúcho esse ano ele tem uma particularidade diferente, Eu até falava isso em relação à dupla Grenal. Por exemplo, no final de semana agora o Inter enfrentou o Juventude, que é do grupo do Brasil, e o Grêmio enfrentava o Caxias, que é do grupo do Inter. Naquela rivalidade Grenal, principalmente se o Inter não tivesse obtido um resultado positivo, que acabou tendo contra o Juventude no sábado, mas não era visto com bons olhos, por exemplo, um tropeço do Grêmio, porque o Caxias avançaria, abrindo uma boa diferença de pontos, E hoje, como tu não tem o confronto dentro do teu grupo, tu não consegue tirar, às vezes, aquela diferença que tu pode ter no confronto direto. Por exemplo, o Brasil de Pelotas, para o Brasil foi excelente a vitória do Internacional sobre o Juventude, Mas, como tu disse, tá bem parelho o grupo do Brasil em termos de pontuação, porque o Brasil, mesmo estando no último lugar, ele tem 2 pontos, O líder tem 4, só que classifica só o primeiro e o melhor terceiro colocado, sem a possibilidade de tu tirar essa diferença, Então, não dá para marcar passo, como tu bem falou, O Brasil precisa vencer, para entrar na briga pela classificação, Pois é, e o problema é que, como tu trouxe aí da dupla Grenal, de ter que torcer um pelo outro, a derrota do Pelotas nesse domingo prejudicou também o Brasil, porque o Monsun, que venceu o Pelotas, está no grupo do Brasil, e isso prejudicou um pouco mais, deixou o Brasil definitivamente na última colocação, e bota aí um alerta. Mas também a preocupação com a questão do Brasil é porque tem que, pelo grupo, que é com o São Luís, o Juventude e o Monsun, o Brasil tem que enfrentar a dupla Grenal, Então isso bota um pouco mais de preocupação pela questão da baixa quantidade de pontos, porque o Brasil precisa aproveitar essas chances contra essas equipes do interior
para poder não precisar vencer a dupla Grenal, né? No caso, conseguiu um empate com o Grêmio, mas ainda vai enfrentar, né, o Internacional. O empate contra o Grêmio dá para ser considerado um bom resultado. O que acaba não sendo um bom resultado, na verdade, é tu empatar com o Guarani porque tu jogava em seus domínios, né? Jogava em casa, então esperava-se que daí sim o Brasil vencesse e somaria mais 3 pontos, chegando a 4, né? Claro que vai acontecer esses tropeços, daqui a pouco o Brasil recupera isso jogando fora de casa, mas como tu disse, né? Ele enfrenta a dupla Grenal, né? Acende um alerta. Mas aí, agora falando um pouco do Pelotas, o Pelotas teve, né, a primeira... só uma coisa sobre o Brasil, teve uma questão, só para comentar, que faltou luz durante o jogo, né, os refletores apagaram, o jogo ficou parado um bom tempo, isso, né, é uma coisa que já acontecia anteriormente, voltou a acontecer, que também preocupa aí o Brasil, né, porque é uma questão importante, até por causa dos jogos à noite na Série D, em outras competições, não dá para ficar com esse tipo de coisa acontecendo, né? Então é um alerta aí, é uma situação que aconteceu, que é importante comentar também na partida. Mas assim, agora sim, o Pelotas teve na primeira rodada toda a confusão da briga das torcidas, né, que ocasionou até na punição para o São José, e agora teve mais polêmicas no seu jogo, mas agora em questão ao VAR, né? Porque o VAR foi muito criticado na partida, tanto pela torcida do Pelotas quanto pela torcida do Monsun, né? A atuação foi bem confusa, bem polêmica, e que marca já o primeiro grande acontecimento do jogo, que foi a expulsão aos 15 minutos do primeiro tempo do Jonathan, jogador do Monsun, que entrou forte no jogador do Pelotas e acabou sendo expulso já no primeiro tempo. Uma revisão que demorou para acontecer, que já começou a esquentar os ânimos, né, da partida, que já foi ali o primeiro passo do que seria um dia bem confuso da arbitragem de vídeo na Boca do Lobo. E aí o Pelotas não conseguiu aproveitar, tendo um a mais desde os 15 do primeiro tempo, não conseguiu aproveitar essa vantagem numérica, né? O jogo acabou ficando de 0-0 até os 55 minutos, né? Já no segundo tempo, quando a defesa do Pelotas fez o pênalti, né? E o Robson, o Pelotas foi expulso no Leandro. O pênalti foi no Leandro, naquele Leandro que era ex-Grêmio, Palmeiras, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Primeiro gol da história do Monson no profissional, né? Isso, a primeira vitória também na elite do Campeonato Gaúcho, né? Então... no profissional não, né? Na elite, isso. Eu quero dizer, né? Lógico. Também foi uma confusão que aconteceu na transmissão também, mas foi a primeira vez que o Monsun venceu. Mas o próprio Leandro que sofreu o pênalti, ele fez o gol, né? Que abriu o placar. Depois, o Yuri Bigode, do Pelotas, aproveitou um cruzamento do Cezinha, aquele também que jogou no Internacional, que a falha do goleiro do Monsun permitiu que ele cabeça sozinho e fizesse, né, um empate. Mas, bem no final da partida, o Chris Magno... uma coisa que eu preciso ressaltar, o Robson do Pelotas foi expulso também no pênalti do Leandro. Então, o Pelotas e o Monsun ficaram com igualdade numérica, né, a partir do início do segundo tempo. E aí, na sequência, né, e aí sim, no final do jogo, o Chris Magno fez o gol, que também foi revisado por quase 5 ou 6 minutos, e que também trouxe mais, esquentou mais nos ânimos da partida. A arbitragem foi bem criticada pela torcida, né, que ficou na bronca com o juiz, mas também as duas equipes também não gostaram, né? O Vargas, às vezes, ele quebra também o ritmo do jogo, né? Porque em determinado momento, além dele trazer uma apreensão muito grande, né? Tanto para quem pode ter o gol validado, quanto para quem pode ter o gol anulado contra si, ele quebra, às vezes, o ritmo. Certamente, nesse momento, o Pelotas ainda buscava uma reação ali naquele ritmo, e aí todo esse tempo acaba esfriando o jogo. Na verdade, até acaba, em termos, sendo um pouquinho melhor pro Monson, né, que vencia, né, então quer dar uma esfriada, né. Pois é, e além dessa questão de esfriar, também esquenta os ânimos, né, dá essa sensação de segurança da arbitragem, de não saber o que está fazendo, né, dá essa impressão dessa dúvida, que acaba também, né, gerando uma desconfiança maior e que acaba, né, complicando todo o andamento da partida, né, além da questão técnica também, de esfriar a partida, os jogadores ali ficarem esperando, não saber o que vai acontecer. Mas agora o Pelotas vai receber aqui em Pelotas, novamente, né, na Boca do Lobo, o Avenida na quinta-feira, às 8 horas. Então, o Brasil vai enfrentar o Caxias, então, no Centenário, quarta-feira, dia 29 às 9. É difícil, né, para o Brasil lá no Centenário, sempre complicado jogar lá, né? Pois é, então, agora o Brasil tem que tomar cuidado, né, tem que conseguir fazer o primeiro gol, começar a construir a sua primeira vitória,
porque, como a gente estava conversando, é uma tabela bem difícil para o Chavante e que precisa, né, dessas vitórias, e até um empate contra o Caxias não seria um mau resultado, né? E nessa rodada, Felipe, falando aqui, por exemplo, do Pelotas, essa rodada do Pelotas, o Pelotas vai enfrentar o Avenida, e aí aquela história que a gente disse, né? O Pelotas fica aí de olho que o São José tire ponto do Internacional, que o próprio Brasil acabe tirando pontos do Caxias, e para poder dar uma subida. E o Ipiranga vai jogar em casa com o São Luís. Por outro lado, o Brasil, ele fica dando uma torcida ali pelo Grêmio contra o Monson. O São Luís contra o Ipiranga, aí inverte, né? O Brasil que torce para que o Ipiranga bata o São Luís, e que o Guarani de Bagé, que foi o último adversário do Chavante, acabe fazendo com que o Juventude tropece também. Essa é a dinâmica do Campeonato Gaúcho, né? Pois é um formato diferente e que trouxe aí todo um elemento a mais, né? Até para quem gosta de secar os adversários, não poder secar tanto. Não poder assim. Secar, é verdade. Então, trouxe aí uma diferença, né? E também gera bastante curiosidade de saber como é que vai ser as próximas fases, né? Tem a Taça Farroupilha, que vai valer a vaga na Copa do Brasil, tem o quadrangular, que vai também definir o rebaixamento. Então, o gauchão ficou bem diferente esse ano, e que aparentemente, né, foi uma decisão correta da federação, que trouxe aí tudo um elemento a mais, né, para o campeonato, que às vezes a gente acaba, até nesse meio dessas discussões de deve ter campeonato estadual ou não, acabou trazendo um elemento a mais aí, até principalmente para a torcida do interior, né, que precisa do campeonato, né, que é o momento mais importante para a equipe no ano. Então, até esse formato do quadrangular para o rebaixamento, é claro que ele desfavorece quem fica ali na primeira e na segunda colocação, quando se for de cima para baixo, né, mas ele traz esse elemento a mais, né, de mais jogos, de mais confusão, mais uma confusão positiva, né, para o telespectador. De classificação, né? Então traz um elemento a mais aí, que vai ser, na minha visão, vai ser muito benéfico pro gauchão, e que a gente vai ter aí muitos bons jogos pela frente, Selemar. Verdade. Valeu, Felipe. Obrigado aí pela participação, trazendo esse apanhado aí dos jogos da dupla Brapel, e a gente traz aí agora, numa próxima participação, aí a prévia da preparação para esses jogos, a expectativa, e nos encontramos aí para falar, seguir falando, né, sempre da dupla Brapel aí, os assuntos, claro, sempre pertinentes da área esportiva de Pelotas aí, através do Clique Pelotas. Valeu, Felipe, grande abraço, brigadão aí pela participação. Com certeza, um grande abraço, até a próxima. Valeu, tá aí o Felipe Buet, que participou conosco aqui do programa Hora e a Vez do Esporte, trazendo estas valiosas informações aqui da dupla Brapel. Bom,